Não adianta ficar metendo o pau no socialismo alemão ou no socialismo chinês. Em primeiro lugar, porque nós nem somos alemão e nem somos chinês, nós somos brasileiros. E nós queremos construir o socialismo brasileiro. É um socialismo adaptado à nossa cultura, adaptado à nossa forma de organização. Não adianta dizer que em 70 anos o socialismo provou que não é bom. Não, Lula nunca foi de fato um socialista. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Lula também não foi um revolucionário. Alguém que assumidamente luta pela extinção do modo de produção capitalista, pelo fim da sociedade baseada em classes. Desde a sua trajetória como sindicalista até a presidência da República, Lula foi muito mais um reformista. Alguém que sentiu na base da sociedade as contradições sociais provocadas pela desigualdade. Lula lutou como sindicalista ao lado de trabalhadores e movimentos sociais. Tenho consciência que o meu forte é estar na porta de fábrica, conversando com as pessoas. E eu sei que a burguesia nacional está doidinha que eu deixe na porta de fábrica para ficar dentro do Congresso, sendo mais um dos 559 constituintes. E a partir daí, ascendeu historicamente como um líder de massas que enfrentou a repressão da ditadura militar ao lado dos trabalhadores, pleiteando direitos que lhes eram sistematicamente negados. Mas Lula nunca foi de fato um socialista. No meu governo, eu nunca disse que era um governo socialista. Quando chegou à presidência, em 2003, pactuou com o grande capital e endossou uma série de políticas neoliberais, acreditando ser possível uma ilusória conciliação de classes. Colocou Henrique Meirelles no Banco Central, fez uma controversa reforma da Previdência, criou PPPs, concedendo rodovias federais, ferrovias, hidrelétricas e linhas de transmissão ao capital privado. Aumentou exponencialmente o lucro dos bancos, favorecendo o rentismo por meio do aumento da dívida pública. Desonerou impostos para os setores mais ricos, promoveu um ajuste fiscal duríssimo, logo no primeiro ano de governo. Subordinou a solução do déficit habitacional à especulação imobiliária, embora o acesso ao crédito tenha aumentado por meio de subsídios e taxas mais acessíveis. Sobretudo, Lula recebeu o apoio de algumas das empresas mais ricas do país, além de firmar coalizões escusas com partidos de direita, justificando como uma medida necessária à governabilidade. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro como ganham no meu governo, nunca ganharam tanto dinheiro. Apesar disso, Lula também retirou milhões da pobreza e da extrema pobreza, ampliando e desenvolvendo programas sociais de transferência de renda que reduziram a mortalidade infantil e diminuíram o abismo da desigualdade. Ao final do segundo mandato, o desemprego havia sido reduzido a níveis históricos. Na política educacional, embora as críticas aos programas de financiamento estudantil universitário sejam justas em relação aos subsídios para o ingresso em universidades privadas, especialmente por meio do FIES, a criação de universidades públicas foi um grande marco. Foram concedidas milhares de bolsas de estudo, beneficiando estudantes que historicamente não tinham a oportunidade de acesso ao ensino superior. E ainda que um processo de sucateamento decorrente de uma ampliação das universidades públicas sem o suficiente investimento fosse um problema, a expansão do ensino superior alcançou um patamar inédito no país. Ao priorizar o estímulo do consumo ao invés de investir na formação de uma consciência da classe trabalhadora, Lula escolheu um caminho que fatalmente daria errado: a tentativa de domesticar o capital. Embora o próprio Lula reconheça atualmente a ineficácia do neoliberalismo, o neoliberalismo não dá certo em lugar nenhum do planeta Terra. Me prove algum lugar. Todo mundo que fica aceitando a receita do ajuste fiscal não dá certo. Parece não compreender os limites e a fragilidade de uma democracia liberal burguesa. Mônica, ninguém nunca mais, presta atenção, ninguém nunca mais vai ter nesse país uma dupla harmônica como Lula e Zé Alencar. Sabe? Um sindicalista e um empresário. Sabe? Que fez esse país ter orgulho. Que fez esse país crescer. Eu duvido, Mônica, que tenha um empresário nesse país ter sido tratado com mais respeito por qualquer governo do que por mim. Duvido.
A diferença é que eu tratava ele bem, mas também tratava os sem terra, tratava os sem casa, tratava os moradores de rua, tratava... Ao aceitar o jogo do neoliberalismo como uma estratégia de conciliação, Lula não compreendeu que não existe limite ético para os donos dos meios de produção, financistas, homens ricos e poderosos que, ao menor sinal de crise econômica, pouco se importam em eleger representantes racistas, fascistas, xenófobos e ecocidas. Agora vamos dar uma olhada nas botas dos bolsobusts. Cada modelo tem um nome, né? Tem um nome que também é uma grande brincadeira, né? Essa é a Bolsobut Over, por ela atingir a linha da coxa, né? É a Bolsobut Over Mythos, que a gente utilizou aí uma série de memes que ficaram famosos na internet, do Jair, inclusive. Lula não entendeu que dentro de um liberal acuado pela crise, dorme um fascista em vias de despertar. Não é, portanto, a nossa democracia que está em vertigem. Ela nunca existiu para além de uma igualdade formal. São os governos neoliberais que, em momentos de crise do capital, têm vertigem da democracia, indo na contramão dos ideais de liberdade e igualdade que tanto dizem defender. Lula foi vítima do monstro que ajudou a alimentar. Ainda que a sanha neoliberal tenha se deitado em berço esplêndido sob o seu governo, era arriscado demais deixar que um presidente que conseguia implementar algumas políticas públicas de redistribuição de renda, cujo apelo eleitoral era tão grande, tivesse qualquer chance de voltar ao poder. Sobretudo, mesmo que Lula gostasse de certa simpatia de setores da burguesia nacional, era apavorante pensar que a esquerda pudesse reorganizar suas demandas, voltando ao poder sem o manto neoliberal e com as demandas radicais da classe trabalhadora. E assim, Lula foi preso. Com a disfarçatez de um processo cheio de nulidades, permeado pela promiscuidade entre juízes e promotores de uma força-tarefa que subjugou a lei a interesses políticos. Pensando nisso, eu decidi ir até Curitiba, onde Lula está preso há mais de um ano, para entender o que pensam as pessoas que estão na vigília pela sua liberdade, resistindo a diversas privações, cercos e tentativas de desmobilização do movimento que clama pela sua liberdade. Meu nome é Jovina, sou vice-presidente do Conselho Nacional de Mulheres Indígenas. Estou nessa luta desde o dia que Lula foi preso. Sou da terra indígena de Queimadas, Ortigueira, Paraná, norte do Paraná. O que entristece o nosso presidente Lula, o que entristece o povo, no geral, a gente fica muito triste dele estar preso aí. Nós indígenas também estamos do lado dele, ele fez muita coisa para o Brasil, não só para indígenas, mas as pessoas da classe baixa, né? E a luta continua, que o povo indígena resiste. O povo indígena está com ele, está com essa galera toda aqui. E a gente fica muito triste dele estar preso, mas eu creio que em breve ele vai sair dessa prisão. Claro que tem que estar mais unido, né? E fora Bolsonaro, né? Fora, porque, né? O que aconteceu em Amazônia? Salve a Amazônia! Salve a Amazônia! Isso que eu peço. Estamos muito tristes com o que o Bolsonaro está fazendo com os indígenas, em geral, né? Então, fora. Lula livre. E Lula livre. De um lado, a gente tem o ódio. E do outro lado, o medo. Então, eu acho que a esquerda tem que pensar pautas para atravessar essas duas coisas. E eu acho que a pauta de Lula livre é uma pauta. É uma pauta importante. É uma pauta importante, primeiro porque quebra tudo isso. E quebra tudo isso porque o Lula, ele é muito maior que o PT. O Lula faz parte de uma memória, de uma história, de uma geografia, de um país que sonhava, que podia sonhar.
Isso, a esquerda não pode esquecer, independente, entendeu? Essa é a minha posição. E eu acho que com o protofascismo a gente não brinca, mas que o Lula livre, a palavra de ordem, Lula livre, ou liberdade para Lula, uma palavra de ordem, eu acho que no mínimo, hoje, é uma luta pela democracia. Alguns dizem até, né, muitos dizem que a questão são as eleições, que o PT quer protagonismo, que não sei o que. Olha, desculpa a expressão, mas foda-se. Se realmente, se tem grupos, que o PT tem trocentos grupos, tem tendências e tem que ter mesa, tem que ter debate, mas os outros partidos também deveriam ter tudo isso. Mas eu acho que Lula livre, liberdade para Lula, é uma forma da gente dizer não a esse regime que está essa coisa que a gente está vivendo, que está desconstruindo tudo, todos os sonhos, as possibilidades de sonhar. Essa que é a merda, a possibilidade de sonhar. Veja, a universidade, o que está acontecendo com as universidades, o que eles querem fazer com o SUS, o que eles estão fazendo, quantidade de desempregados, uberizando a vida de todo mundo, provocando mais e mais exclusão. Então eu acho que o Lula é dizer, olha, existe um passado que tem uma perspectiva. É o passado não ficar no passado. É o passado passar pelo presente, passar pelo futuro. E que o passado é sempre um presente que passa. Porque se eu penso no Lula, eu estou vivendo aquilo e pensando no que pode ser diferente. Meu nome é Vandilson Macedo, sou do Partido dos Trabalhadores, moro em Brasília. É a primeira vez que visita aqui o acampamento Lula Livre. Estamos todos aqui nessa luta pela democracia, pela liberdade do presidente Lula, pela soberania e, sobretudo, pela democracia. Nós, do Partido dos Trabalhadores, junto com os demais partidos, PCO e demais simpatizantes, estamos nessa luta há 525 dias. Não é possível que a justiça brasileira seja tão cega que não consiga enxergar que um inocente, que um preso político da qualidade do presidente Lula, né, não pode estar nessa masmorra que é aqui em Curitiba, cidade de Coxinha. Tem que estar nas ruas junto com o povo e com a classe trabalhadora. Nós precisamos nos unir enquanto sociedade civil organizada, com os veículos de comunicação social, que seja de esquerda, 247, Mídia Ninja e outros, para parabenizar vocês por esse documentário e dizer que cada vez mais companheiros e companheiras se somem nas redes sociais para poder fazer a diferença não só pelo Lula livre, mas pela democracia e contra todo o imperialismo, não só o norte-americano, mas sobretudo dessa mídia conservadora que acaba com os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. É Lula livre! Esse povo que está aqui está construindo um laboratório para matar essa bactéria que colocou o Brasil no cenário internacional como país do fascismo. Só tem uma saída, lá. Nós vamos tirar o Lula de lá. Vamos resgatar o Lula para o Brasil, para os brasileiros. Então, Lula livre, Lula é amor. Quem anda em amor é a esquerda. Mais amor, menos ódio, a unidade vence o ódio. Não tem outra saída, nós se unimos, nós se afundamos. Lula livre! Meu nome é Carlos, sou de Porto Alegre e participo bastante aqui de todas as atividades da vigília, né? Eu estou aqui lá desde o começo, né? E não consigo estar aqui todo o tempo, mas praticamente os finais de semana eu consigo estar aqui participando dessa importante, bela história e histórico momento de resistência em nome da liberdade, em nome das ideias de progresso social, ascensão social do povo brasileiro, que hoje simboliza o nosso companheiro Lula, que está ali preso injustamente, né? Perseguido, né? Uma prisão política, né? Com o único objetivo de impedir ele de levar adiante aquele maior projeto de inclusão social que o Brasil e eu poderia dizer que o mundo conheceu de uma forma pacífica, honesta, onde todas as classes e categorias foram ouvidas, né? E em nome da... E provavelmente, né, hoje eu tenho convicção, assim, usando essa palavra muito conhecida, mas a gente está convicto, o próprio Lula diz isso, né? De que ele está ali hoje, nós estamos aqui, não foi por erros, mas foi pelos nossos acertos, por tudo que se fez
em nome dos desfavorecidos da sociedade, os mais humildes, os mais pobres, né? Tudo que se fez por educação, saúde pública, universidade, inclusão social, programas de agricultura familiar, inúmeros programas sociais que favoreceram a maioria da sociedade brasileira que nunca foi ouvido no orçamento. Então, por colocarmos os pobres no orçamento, né, estamos aqui hoje e o símbolo de tudo isso aí está preso por causa disso, por olhar pelos mais humildes. Por isso que tiraram o Lula da vida política do país e por isso que querem manter. Mas hoje o que a gente está vendo é que a sociedade tem, talvez de uma forma não tão rápida quanto a gente gostaria, né, mas tem acordado, tem se dado conta da farsa que ela caiu desde o golpe do impeachment da presidenta Dilma, né? A retirada de direitos, a farsa da eleição, por que ele está preso, um presidente que foi eleito baseado em mentiras, né? E está se dando conta principalmente por essa resistência que a gente está aqui há 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e 4 meses, desculpe, e toda essa revelação, né, dessa trama entre a Justiça Federal e o Ministério Público fizeram para construir um processo, para conseguir fazer toda essa, que a gente chama essa trapaça jurídica, para impedir o Lula de ser candidato, né? Um processo fraudulento, sem crime, sem prova, sempre manipulado pelos tribunais superiores, hoje revelados assim, de uma forma bastante clara pelas revelações do Intercept Brasil. Meu nome é Yolanda Rocha, eu vim da periferia do Distrito Federal, de uma cidade chamada Samambaia. E é a 3ª vez que eu venho aqui em Curitiba. No dia 1º de maio de 2018, já 3 semanas depois da prisão do Lula, nós viemos a Curitiba para dizer, para a classe trabalhadora gritar para o Brasil que era injusta a prisão do Lula. E de lá para cá nós viemos no Réveillon e estamos aqui. Enquanto o Lula estiver sendo injustiçado, nós estaremos aqui com o Lula. E a importância do Lula para a nossa luta, para o Brasil, a importância de organizar a classe trabalhadora pela liberdade do Lula é trazer cada um e cada uma aqui para essa luta. E a unidade das esquerdas, nós entendemos dessa necessidade de unirmos o Brasil pela liberdade do Lula. Meu nome é Reginaldo Tabro Portes, moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O fascismo está declarado. Tem que acabar com isso aí. O povo brasileiro clama pela liberdade de Lula, uma liberdade não vigiada. A política no Brasil hoje, nesse momento, ela é ampla, geral e restrita, tenho dito. Muito obrigado. A direita, olhando assim, a direita é uma só, ela tem as suas nuances aí, mas ela sempre se une naqueles projetos de exploração do homem, naqueles projetos de concentração de riqueza, favorecimento de bancos. A esquerda, por ser esquerda, né, ela tem visões diferentes também de como fazer avançar um projeto de evolução social. A gente pensa, é difícil falar de uma outra fonte de esquerda. A gente está até, o PT sempre esteve aberto, sempre foi generoso, né? Mas para falar um pouco disso, a gente não pode esquecer o PT hoje nos diz que é o maior partido da América Latina. Eu acho que é o maior partido de esquerda do mundo. Do jeito que ele foi criado, são 39 anos, né? E ele, para a grande maioria das pessoas que estão no PT, estão desde a fundação, criaram o partido, eles não entraram no partido. Com o tempo o partido cresceu, muitas pessoas vieram, se conscientizaram e se juntaram, mas uma grande maioria ela fundou esse partido. Dificilmente ela vai trocar de partido. O partido é o PT. Mas a gente também entende que por ser um partido de esquerda, a gente tem que saber ser humilde e ver a sua preponderância, né? E às vezes eu vejo assim, uma certa dificuldade nas outras forças de esquerda que às vezes se formaram por dissidências, ou por frações, ou às vezes não tiveram uma experiência concreta de poder, de governar um município, um estado, um país, coisa que o PT já tem essa experiência, né? Já tem essa prática, tem essa experiência, então ele tem assim, toda uma identidade de força, né? Mas de maneira nenhuma ele vai querer que todo mundo se submeta a ele. Os ideais progressistas e de esquerda é da humanidade, não é de nenhum partido político. E nós sempre vamos defender isso aí. E o Lula sempre diz isso, que nem todo mundo vai concordar em tudo com a gente, mas podemos andar junto.
né? Então vamos sempre estar aberto a uma participação, mas nesse momento, assim, e aconteceu na história política do país, aconteceu. A esquerda fez alianças e compromissos em vários municípios, vários estados ao longo dos últimos 10, 20, 30 anos, né? Claro que hoje essa questão, a questão do Lula preso, né? Muitos têm uma dificuldade de achar que é uma prisão política. É mais fácil tu negar do que tu aceitar aquilo ali e se engajar na luta, né? Do que isso é uma farsa política, que tem que se confrontar com o sistema. Porque nós estamos aqui há praticamente 1 ano e meio. Hoje muitas forças políticas se dispõem a discutir o Lula livre, mas nós passamos um bom tempo sozinhos aqui, nos defendendo, dizendo que tudo era uma farsa. O próprio Lula dizia: isso é uma farsa, isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde, e apareceu. Então aquilo que a gente dizia está acontecendo. Mas outras forças assim, elas talvez porque nós queremos dizer o seguinte: Lula livre é a democracia, é a liberdade, são os projetos de inclusão social, né? Vai além da pessoa dele, né? É isso que a gente tenta dizer, né? Mas a gente é generoso, o próprio Lula diz isso aí, né? Se a gente for olhar as entrevistas que ele diz assim, ele sempre diz assim: não se preocupem comigo. Parece que ele quer dar um recado pra gente. O meu caso é o meu caso, ele sempre diz. Isso eu vou provar. Eu estou preocupado com a soberania do país, com as condições de vida do trabalhador, com os direitos dos trabalhadores. Isso a sociedade tem que se alertar, e isso o PT tem que participar e tem que fazer força para que toda a esquerda se junte, né? Isso ele sempre diz, e ele sempre procura separar a questão dele. Mas claro, a gente que está aqui, para nós é uma questão muito importante, que se nós não romper com esse processo de perseguição política ao Lula, que não é o Lula, é a ideia do Lula, é a esquerda, projetos de inclusão social, nós não vamos conseguir avançar. A esquerda vai estar correndo o risco de poder acontecer mais adiante isso novamente. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então por isso que Lula tem que fazer parte de todo, onde tiver a questão da união das forças sociais, vai ter que ter democracia, tem que ter liberdade, é a questão do Lula livre. Agora, trazendo para a realidade, assim, também o Lula sempre diz, a direção nacional do PT diz assim: isso não é condição para nenhuma aliança de esquerda. Isso não pode ser nenhuma condição. Eu até concordo, não pode ser. Se não defender Lula livre, se não botar uma camiseta Lula livre, eu não converso contigo. Não é isso. Mas o que me parece que aconteceu nesse último período, que parece algumas forças políticas, né, querem ocorreu uma censura, não querer deixar divulgar determinada música ou alguma coisa que pudesse parecer Lula livre. Não, isso a gente não concorda. Isso a gente não concorda de maneira nenhuma. A gente vai se autocensurar e vamos fazer de conta que não está acontecendo nada. Não, isso nós vamos. Onde tiver, a gente vai estar presente com o Lula livre. Mas não é uma condição que não vamos exigir de ninguém isso aí. Mas autocensura, censura a gente não vai aceitar. Nesse ponto eu acho que está dando um atrito aí. Mas eu acredito que vai se resolver. Acho que a conjuntura vai exigir aí, de fato, uma união. Que eu acho que são pontos assim, são algumas forças políticas assim que têm restrição a esse assunto. Meu nome é Kátia Garcia, sou professora em Brasília, trabalho no sistema prisional há 13 anos e a prisão do Lula foi a pior tragédia que aconteceu no Brasil. E se não houver união de toda a classe trabalhadora, de toda a esquerda do Brasil, a gente não vai conseguir modificar esse processo tão cruel que está acontecendo no nosso país. Esse momento agora não tem como a gente dividir, a gente tem que estar unido junto, para lutar junto em defesa da democracia do nosso país, em defesa da liberdade do Lula, em defesa da Constituição Federal de 1988, que ela nos garante qualquer coisa que a gente já conquistou até hoje. Unidos, a gente vai conseguir construir um país muito mais justo, mais democrático e verdadeiramente humano. Lula livre, Lula livre. Meu nome é Hilderaldo Vieira Gomes, aqui em Curitiba, eu conheço como baiano. Então eu sou jornalista, sou repórter cinematográfico, fiz alguns documentários, né?
fiz alguns filmes, participei de alguns filmes. E é o seguinte, estou aqui porque escrevi do lado certo da história. Então, pelo meu pai, pela minha filha, foi bolsista. Meu pai foi preso por 68, no ano que eu nasci, no ano que nunca terminou. E eu vim pra cá antes de eu chegar, por isso que eu vim pra cá. Aí eu perdi meu emprego, fui exonerado, perdi, mas eu não estou triste por isso. Eu sempre trabalhei com um governo fascista, entendeu? Então eu não sabia, eu só sabia quem eu era. Então eu escolhi. Cheguei na vigília da Polícia Federal antes do Lula chegar. E tomei tiro de bala de borracha, equipamento foi quebrado, queimado pelos aqueles fascistas federal. Mas estou aí, superando pela ajuda de amigos que gostam de mim. Os que não gostam, eu respeito também. Os que gostam, melhor ainda. Mas estamos aí, sabe, sobrevivendo um pouquinho de cada lado. Estou aqui. Saio daqui com Lula livre. Ou se não sair, vamos bater aquele prédio e tirar ele de lá. Porque o prédio que ele fez, que ele construiu, ele não pode estar lá dentro. Ele foi enganado, foi massacrado por esse Bolsonaro, por esse Sérgio Moro fascista. A esquerda tem que se unir porque eles estão se degladiando entre nós mesmos. O PT perdeu porque a base foi fraca, entendeu? E é o que eu falo para vocês, tem que a gente se unir. Se unir é assim, ó, resistir para não desistir. Vamos se unir, a esquerda, toda a esquerda. Porque ele só não tem PT. Ali tem PSOL, tem PCO, tem PSTU, tem PCdoB. Então a gente tem que se unir à esquerda para derrotar a direita. Não é se curvar a direita, derrubar a direita. É meu pensamento isso. Se eu estiver errado, me desculpe. Entendeu? Se integrar para não se integrar para esses fascistas. É importante conversar, falar um pouco para o povo brasileiro, né, para o conjunto das pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer a vigília. Né? Esse espaço foi uma conquista, assim, né? Ele foi ninguém imaginava que nós fôssemos ficar todo esse tempo aqui, né? Foi cada mês foi levando até o outro, né? Então hoje a gente vê um espaço consolidado, respeitado, né? As próprias forças conservadoras, elas foram obrigadas a respeitar esse espaço, né? Mas para nós chegar aqui também não foi algo simples, assim. Desde o começo nós tivemos houve muitas hostilidades, muita perseguição. Era a prefeitura, o Ministério Público, a Justiça, a polícia, vizinhos conservadores, né? Que nos atacavam assim dia e noite, assim, né? Nós tivemos vários espaços aqui. Tive um acampamento. Antes nós ficávamos ali numa praça. Mas sempre nós tinha claro uma coisa, nós não vimos aqui para brigar, nós vimos aqui, claro, para brigar pela liberdade do Lula, para defender e não deixar que nada de mal fosse feito contra ele, a pessoa física e as suas emoções, né? Então isso a gente teve esse cuidado de nunca abandonar ele. E com o tempo nós fomos sempre se reorganizando. Os conservadores, o Estado nos atacando, tentando nos restringir os nossos espaços, né? E as coordenações dos movimentos sociais, do PT, a CUT, o MST, o MAB e outras forças progressistas, sempre pensando alternativas para a gente conseguir sair daquele cerco do Estado contra a gente e a gente poder nos manter aqui perto da vigília, o mais perto possível do presidente Lula, né? Então, hoje é um espaço que as pessoas já conhecem a nível nacional, internacional, muitas visitas internacionais. No começo nós não tínhamos assim, clareza se nós iríamos conseguir isso aí, e evoluiu. Muitas personalidades internacionais, o Alberto Fernandes, agora o Melecon, agora no momento eu não me lembro assim tantos, mas teve espanhóis, portugueses, gente da intelectualidade, do mundo da política, vieram aqui toda quinta-feira, tem essa visita, isso é algo consolidado, isso aí ajuda a levar essa luta para fora de Curitiba, para fora do Brasil e para mostrar para o mundo assim, que essa resistência ela não é só daqui, ela tem que ser para o mundo, para a democracia do mundo. Então isso é uma vitória assim, da vigília, dos progressistas brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, né? Tu manter ela, defender ela e cada vez mais divulgar ela para que mais pessoas venham. E hoje a gente nota, até aqui mesmo de Curitiba, muitos moradores que no começo não vinham, tinham medo, a gente não tem como negar, a hostilidade era grande, eles até nas suas
vizinhanças tinham receio de serem hostilizados por outros vizinhos, mas isso arrefeceu muito. Isso eu posso dizer para vocês, assim, que muita gente vem visitar durante a semana, no final de semana. A gente tem moradores aqui de Curitiba que perderam aquele medo. E do Brasil, assim, sempre tem, assim, no mínimo uns 10 estados por aqui passando durante a semana. Isso eu gostaria de terminar isso dizendo assim para vocês que essa vigília ela transcende Curitiba e transcende o Brasil. Ela é uma coisa do mundo, né? Hoje a vigília é falada no mundo. Veio delegações da África, de Angola, Moçambique, dos Estados Unidos estiveram aqui, da Europa, França, Paris, Suécia, se eu me lembro também, enfim, de todo esse mundo europeu e mundo africano, né, já passaram por essa vigília. Então ela transcende hoje o Brasil. Por isso que eu acho que eu penso assim, uma vitória muito importante para a democracia no mundo, essa vigília, o que ela representa hoje, e por isso que nós defendemos Lula livre. A vigília é Lula livre é vigília, e todos esperam muito. A gente sabe que isso reflete até na Argentina. Daqui a um mês, menos de um mês, vão ter eleições na Argentina. A gente sabe da alegria que as pessoas têm com o Lula, né? E a alegria que a vitória das forças progressistas na Argentina vão fazer para nós também. E acredito que a gente está conseguindo vencer aqueles obstáculos, né? Estamos conseguindo subir os degraus desse penhasco que é difícil, mas a gente vai vencer. Confiamos em tudo isso que está sendo feito. A luta pela liberdade de Lula não é uma pauta que busca unir os interesses difusos entre diversas correntes dentro da esquerda. O que tornará a união da esquerda possível passa pelo desenvolvimento de uma consciência da classe trabalhadora. Essa luta é menos ainda a adesão de um projeto de partido. E ainda que exista um ressentimento justo da classe trabalhadora, que se sentiu traída pelas políticas neoliberais de Lula, essa luta representa a resistência e a contenção da escalada de um viés político autoritário e fascista. Mas, acima de tudo, defender a liberdade de Lula diz muito sobre a nossa humanidade e sobre a nossa solidariedade de classe. Sabe, quando a gente vê um trabalhador fazer um discurso, sabe, às vezes agressivo, é preciso a gente, ao invés de dizer que ele é radical, ir na cara do companheiro para ver o que está se passando na casa dele. Sabe, é preciso a gente ver um chefe de família que às vezes faz 3 dias que não consegue comprar 1 litro de leite para o seu filho, fazer um discurso que vai roubar um supermercado e achar que ele é radical. Radical é a fome. Sabe, radical na verdade é o estômago do trabalhador. E você vai ver um discurso do trabalhador hoje, dentro de um sindicato, ele é muito mais extremista do que de grupos de esquerda aí, do que cara, sabe, do que os marxistas, do que os trotskistas, do que o tantoísta que existe por aí. O discurso do peão de fábrica que está passando fome é muito mais radical. E é pela necessidade de sobrevivência. Lula livre.